paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, estou aqui hoje mais uma vez para meditar na palavra de Deus com meus queridos irmãos. Hoje eu gostaria de falar a respeito de promessas de Deus, no livro de Oséias, capítulo 12, verso 9 e o verso 10. Vamos à leitura da palavra de Deus. Oséias 12, verso 9 e 10. Verso 9 diz: Mas eu, Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da reunião solene. E falarei aos profetas, e multiplicarei a visão pelo ministério dos profetas, proporei simílices. Então aqui, meus irmãos queridos, no livro de Oséias 12, 9 e 10, Deus dizendo que eu, Senhor, desde a terra do Egito, ainda vos farei habitar em tendas, como nos dias de festas solenes. Por que Deus disse isso, meus irmãos? Porque o povo seria levado para o cativeiro, porque estava em rebeldia, o povo de Efraim, também mais tarde o povo de Judá, por causa do juízo de Deus. Oséias estava alertando, no mesmo período que Isaías estava alertando também. Oséias estava nas regiões ali do Reino do Norte, Isaías na região do Reino do Sul. O próprio apóstolo Paulo diz que Deus fala pela boca de 2 ou 3 profetas. Jeremias, por exemplo, era Jeremias e Ezequiel, Aqui era Oséias e Isaías. Sem contar os outros profetas, Não eram tão assim principais, mas participavam também ali daquele ministério profético. Então, meus queridos irmãos, Deus prometendo que o povo seria espalhado por causa da iniquidade de Efraim e a iniquidade de Judá, mas que depois Deus, como ele fez no Egito, desceu e interveio, ali Êxodo 3, em favor do povo de Israel para sair do Egito. Assim Deus agora ele faria o povo voltar e habitar em tendas, como nas reuniões de festas solenes que aconteciam em Jerusalém, as 7 festas. E o povo de todo o país de Israel vinha para Jerusalém e acampava em tendas, ali diante do Senhor. Ali a gente vê Apocalipse 7, verso 9, a grande multidão que ninguém pode renumerar, está com galho de oliveira na mão. É como se fosse aquela festa ali das tendas, que vai se reunir no céu ali diante de Jesus, do trono de Deus, do Cordeiro. Então, meus queridos irmãos, aqui Oséias, 12, verso 9 e 10, Deus prometendo, descer de novo para resgatar seu povo das terras onde eles tivessem sido espalhados, para se reunir de novo como nação, como povo dele. E aqui do verso 10 disse: Falarei com meus servos profetas, multiplicarei minhas visões por eles e ainda proporei parábolas. O que é parábola? É uma comparação. Para quê? Para exercitar o que? A sabedoria, o entendimento dos ouvintes. Jesus falava em parábolas. A gente vê várias parábolas ali em Mateus 25, por exemplo. Tem a parábola das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 loucas. Uma comparação do reino do céu e da igreja que está, 2 tipos de igreja que tem na terra: a igreja louca e a igreja sábia. Todas têm às vezes luz, têm brilho, mas a sábia tem vasilha com reserva de azeite. Se o noivo tardar na sua vinda, ela tem de onde tirar azeite para manter sua lâmpada acesa. Então ali foi uma parábola que Jesus contou. E aqui Oséias, 12, verso 10, disse que os profetas proporiam parábolas. Livro de Juízes, eu creio que está no capítulo 8, ali Jotão fez uma parábola acerca de Abimeleque e do povo de Siquém. Que Abimeleque, com o povo de Siquém, matou 70 filhos de Gideão para tomar o reino, o poder. Só escapou Jotão, o mais novo. E Abimeleque era um filho, ilegítimo de uma mulher serva. Não era da família, da linhagem, que poderia ser principal de Gideão. Jotão era da família principal.
Mas Abimeleque tomou o poder à força. Então ali, Jotão propôs uma parábola, comparando Abimeleque a um espinheiro e o povo de Siquém a fogo. E aquela parábola cumpriu-se, né? Deus permitiu o castigo vir contra Abimeleque e contra o povo de Siquém. Abimeleque arrumou uma confusão com o povo de Siquém, que tinha mesmo constituído como rei, e agora ele veio guerrear contra o povo de Siquém. O povo de Siquém subiu tudo numa torre para escapar, né, ali da espada de Abimeleque. Abimeleque pegou galhos, ramos, pôs fogo nele, pôs fogo na torre e queimou aquele povo. Mas já daquele povo morrer, né, uma mulher jogou uma pedra lá de cima, né, da torre, caiu sobre o crânio de Abimeleque, ele morreu. Então ambos morreram, tanto o povo que apoiou ele na conspiração, como ele também. Cumpriu-se aquela parábola que Jotão tinha dito, né, do espinheiro e do fogo. Então, meus queridos irmãos, ali Jotão disse, né, que Deus, né, que as pessoas, né, tinha proposto as árvores, né, para reinar sobre elas, né, tanto para a oliveira como para a figueira e a videira. Nem a figueira quis, nem a videira quis, e nem a oliveira. A oliveira falou: não vou deixar minha gordura, que todos gostam, para labutar, né, pelas árvores. A figueira falou: não vou deixar minha doçura para labutar pelas árvores, né? E a videira também disse: não deixarei também meu sabor doce, né, para labutar pelas árvores. Mas o espinheiro tinha vindo naquela parábola e falado: deixa que eu vou, né, labutar com vocês, venham se escondam a minha sombra, né? E ali disse lá, né, Jotão: se isso que você fez, Abimeleque, né, é de Deus, que, né, que o povo encontre realmente sombra debaixo de você, mas se não, que saia fogo do povo, né, de Siquém consuma Abimeleque, e saia fogo de Abimeleque e consuma o povo de Siquém, né? Então ali aconteceu do jeitinho que aquela parábola, né, propôs. A maldição caiu em cima de Abimeleque e do povo de Siquém, que conspirou contra, né, a família de Gideão, matando homens inocentes, né, retribuindo o mal, né, ao homem que tinha sido bom, né. Gideão foi o homem que guerreou em favor, né, do povo de Israel naquela época, a livrar eles dos midianitas, né, livro de Juízes, capítulo 7. Deus levantou ele, né. Então, meus irmãos, aqui no livro de Oséias, estava acontecendo o povo de Israel ser levado para a Síria, onde é o Iraque hoje, a Turquia, é a Grécia, é o Irã, né? Era um reino só, né? Eles chamavam o reino de Assur, né? Reino da Síria. E o povo de Israel foi levado, primeiro o povo lá de Efraim, depois o povo de Judá. Mas antes de acontecer isso, Deus tinha alertado através de vários profetas, né? Até Elias alertou, Micaías, Eliseu e outros profetas. Mas ali, meus irmãos, querido Oséia falando: vocês vão ser levados, mas vai chegar o tempo de Deus tornar a trazer de volta. Aqui no verso 9 está falando que eu sou o Senhor, né? Desde o Egito, aquele mesmo Deus que tirou vocês do Egito, serei, né, o Deus que vai tirar vocês também dos reinos a qual vocês foram espalhados e trazer de volta para a minha presença, como que habitando em tendas, como naqueles dias de festas que acontecem em Jerusalém. Falarei pelos, né, meus profetas, multiplicarei a visão e proporei parábolas, comparações, exercitarei a fé de vocês, exercitarei, né, a sabedoria de vocês. Era uma profecia, meus irmãos, tanto para o Israel daquela época, como para nós hoje, os chamados pelo Espírito Santo, o Israel espiritual. Jesus falou: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, no livro de Joel ali, capítulo 2. Em Atos capítulo 2, cumpriu-se essa promessa. Atos 3, quando Pedro pregava até para estrangeiro, o Espírito de Deus caiu sobre os estrangeiros também. Em Atos 10 também, né, quando Pedro pregou para Cornélio, o Espírito de Deus caiu sobre a família de Cornélio. Falaram até em línguas diferentes, comprovando, evidenciando que eles tinham recebido o Espírito Santo de Deus em suas vidas. Então, meus queridos irmãos, a palavra de Deus pode passar céu e terra, mas ela se cumpre. Deus é fiel de Gênesis a Apocalipse. O livro de Romanos 3 fala que Deus é sempre fiel, né? Todo homem está propício a mentir, né? Todo homem, qualquer homem, até os profetas, os patriarcas, pastores, pregadores, estão propícios a mentir em alguma coisa, a falhar em alguma coisa. Mas Deus sempre é fiel, né? O próprio Jesus fala em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, tá vendo? É a verdade. E eu sou a vida. Então, a verdade é Deus, meus irmãos. Nós somos falhos. Às vezes na hora do aperto a gente mente, né?
Até Raabe mentiu ali para proteger, né, os, né, espias que Josué tinha mandado. Até mesmo Abraão mentiu por 2 vezes, né, tanto na Síria como lá também no Egito, mentiu que Sara era sua irmã. Embora ela fosse, né, parente dele, naquela época chamava de irmão, mas era sua esposa. Isaac também mentiu que Rebeca era sua irmã também, né, na terra dos filisteus. Então, Jacó mentiu para o pai dele que ele era Esaú, né? Então, todo homem mente, meu irmão, alguma coisa, mente, né? Não adianta a gente tentar esconder, não, meu irmão. Não é porque a pessoa é crente que ele nunca dá um vacilo, não, vacila sim. Então, ali, Paulo viu isso em Romanos 3, leia para você ver. Todo homem é mentiroso, mas Deus permanece verdadeiro. Ele fala, é impossível que Deus minta. É impossível, se tem uma coisa que é impossível para Deus, é mentir, meu irmão. Se Deus mentisse, você estava indo contra a sua própria natureza. Então ele não vai negar a si mesmo, né? Ele é a própria verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Agora fala lá, o diabo é o pai da mentira, né? João 8,44. Então o que Deus promete, meus irmãos, qualquer livro da Bíblia, no Velho Testamento, cumpre no Novo. O Novo Testamento é um cumprimento do Velho. E a glória do Novo Testamento é maior do que a glória do Velho, porque o Velho estava a serviço do Novo. É como você plantando para, né, alguém, né? E o dono que vai colher depois, né? Você plantou, você foi um trabalhador. Então o Velho Testamento é como se fosse isso, né? Algo provisório até chegar ao verdadeiro. O Novo Testamento é o verdadeiro. Então Deus tem promessa para nós também, meus irmãos. A promessa que Ele fez ali, né, em Oséias 12, 9 e 10, vai cumprir para nós também. Já tem cumprido, meus irmãos. O mundo é como o Egito, o mundo, né? O mundo das drogas, da bebida, cigarro, prostituição, pecados. É o Egito. Mas Deus nos tirou de lá, meus irmãos, né? E nos transformou, tirou o vício da gente. Eu mesmo já bebi, já fumei, né? Já experimentei até droga. Mas hoje, né? Não fumo, não bebo, não droga. Sou uma pessoa sóbrio, né? Com muita alegria, muita gratidão com Deus. Então Ele me tirou do Egito e me trouxe para, né, habitar na sua presença. E aqui estamos nesse corpo aqui. Pedro chama esse corpo nosso aqui de tenda, né? Uma tenda provisória. Quando Pedro estava para ir, né, embora dessa terra, ele falou, em breve eu vou deixar essa tenda, esse tabernáculo que eu vivo nele, eu vou deixar. Então o nosso corpo é como se fosse uma tenda de Deus, né? João 14, 23, o Senhor falou, se você guardar os meus mandamentos, eu e o Pai viremos e faremos em você morada. Então nós somos tendas, somos moradas, tanto o nosso próprio espírito, nossa alma, como moradas de Deus também. Se você guarda os mandamentos de Deus, prometeu-se Jesus em João 14, 23, eu e o Pai viremos e faremos em ti morada. E no João 14, 1 em diante, ele fala, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não estaria dizendo isso para vocês. Se eu for preparar morada para vocês, virei e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então é uma troca mesmo, uma troca, né? Jesus, né, nos oferece morada e também quer fazer de nós morada. Como é que a gente faz a gente morada para Jesus morar? É através de nós obedecer os mandamentos de Jesus, né? Se você obedece os mandamentos, dá ouvido para Jesus, se humilha, inclina, ouve, né? Procura praticar, gradualmente vai se libertando daquilo que você sabe que a sua consciência cobra de você, é vício, é alguma coisa, aumentando sua fé, ele vai vindo, meus irmãos, e vai tendo liberdade de morar em você. Já pensou a gente ser morada do Espírito Santo, morada de Deus? É coisa maravilhosa. Ele prometeu isso, João 14, 23. E também prometeu nos levar para morar com ele lá no céu. A casa do Pai é no céu. É um lugar muito maior do que a terra mesmo, muito maior do que, né, o céu que nós vimos aqui, esse céu material. É o céu onde Deus mora, o Deus Pai. E Jesus vai levar nós para morar justamente lá. É o melhor lugar do universo, é o céu onde o Pai mora. Aquilo que José fez no Egito, né, ali, creio que está no livro de Gênesis 47, mais ou menos ali. Ele trouxe os seus irmãos para morar na melhor terra do Egito, simbolizando Jesus levando nós para morar na melhor terra do universo, que é os céus, onde é a casa do Pai. Mas enquanto estamos morando aqui na terra, nós somos casa do Pai, porque Ele mesmo prometeu, se vocês guardarem meus mandamentos, viremos eu e meu Pai e faremos em você morada. Então hoje, meus irmãos queridos, nós somos moradas do Espírito Santo de Deus.
Na época que Salomão consagrou o templo ali, né, 1 Reis 7, a casa, o templo encheu da glória de Deus, de forma que o sacerdote não podia nem ficar em pé lá dentro, nem lá dentro podia ficar, porque Deus encheu o lugar. Mas agora Deus promete encher nós, meus irmãos. Ele encheu o templo, realmente, né, era algo transitório, para simbolizar nós mesmos. Mas hoje nós somos templos do Espírito Santo. Paulo fala, né, nós somos templos do Espírito Santo. E Paulo fala, né, se destruir o templo, que é nosso corpo, é o templo do Espírito Santo, Deus também destruirá também naquele grande dia quem destrói o seu corpo. E como é que nós destruímos o nosso corpo, meus irmãos queridos? Pecando, meus irmãos, pecando contra Deus, se entregando a vícios, a bebidas, a tantos pecados que existem, né? Tantas tentações do mundo. Isso aí está destruindo o nosso templo, né? Que é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Mas se você vai rejeitando essas coisas, você está conservando o templo limpo, né, puro e santo, que é o seu corpo, para Deus morar nele. E aqui na terra você já vai ter um contato muito grande com Deus morando em você, né? Você se tornará um porta-voz de Deus na terra, né? Uma embaixada de Deus na terra, como aqui está dizendo aqui, né? O livro de Oséias, capítulo 12, 10. Falarei com os profetas, multiplicarei a visão e proporei parábolas. Então, queridos irmãos, nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Eu sinto tanta presença de Deus, né, na minha casa, na minha vida, né, que me alegra tanto, meus irmãos, que às vezes em angústia, vem coisa, mas na mesma hora eu vejo a mão de Deus trabalhando em meu favor, vejo o consolo de Deus, né, vejo o gozo de Deus, vejo a aprovação de Deus, vejo Deus encaminhando coisas para a minha vida, para mim, porque eu tenho procurado gradualmente cumprir os mandamentos do Senhor. 100% a gente nunca vai estar, meus irmãos, nós seres humanos não, né? O que cumpriu 100% foi o nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas gradualmente, né? Como a criança, ela vai se desenvolvendo gradualmente. Então nós somos filhos de Deus, o filho que está crescendo, está desenvolvendo. Mas até as angústias que a gente passa é bom para nós. Paulo falou, sei ter prazer nas provações, sei ter prazer, né, nos momentos de dor, né, porque estou me afinando com Deus. Ele orou ao Pai, né, Pai, passa de mim esse espinho na minha carne. Ele orou 3 vezes, né, ali em Coríntios ele fala, mas Jesus disse para ele, né, a minha graça é o bastante, Paulo, a minha graça é o bastante, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, meus irmãos queridos, gradualmente, eu, você, vamos deixar Jesus, né, ir habitando em nós, vamos ir guardando seus mandamentos, vamos aprender os mandamentos dele, procurar ir guardando, se libertando daquilo que não é bom, né, que não é correto. Ele vai só se achegando a nós, ele vai fazendo de nós uma morada dele aqui na terra, né, João 14, 23, e depois vai levar nós para a morada dele lá no céu, né, João 14, primeiro, né. Então é uma troca, né. Apocalipse, a gente vê Apocalipse 3 ali, né, o Senhor Jesus dizendo para uma das igrejas, né, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e comigo. É uma troca, meus irmãos. O amor é uma troca. O marido e a mulher é uma troca, o amor, né? O marido ama a mulher ama o marido, né? É uma troca, tudo é uma troca, meus irmãos queridos, né? O filho ama o pai ama o filho, é uma troca, né? Nós temos que amar a Deus, né? E amar também o nosso próximo, né? Tudo se resume em amor. 1 Coríntios 13, Paulo falou, né? O maior de todos os dons, né, o mais excelente de todos é o amor. Ele começou a falar dos dons de revelação, visão, profecia ali, né? 1 Coríntios 12, do 13 ele falou, né? Vou levar vocês para um caminho muito melhor, que é o amor, né? A excelência do amor. Aí quando chega lá em 1 Coríntios 14, que ele começa a falar dos dons de novo, né, dos ministérios que existem, nas igrejas. Mas é o amor, meu irmão, o vínculo de tudo é o amor. E quem ama consegue obedecer os mandamentos. Aqui você vê João 14, 23, justamente isso, Jesus falando, né? Se vocês me amarem e guardar meus mandamentos, viremos eu e meu Pai e faremos em vocês morada. Então tudo começa com amor. Paulo falou, quem ama, ele consegue cumprir os mandamentos, porque quem ama automaticamente não vai matar seu irmão, não vai, né, adulterar, não vai invejar seu irmão, não vai ciumar, não vai difamar, não vai amaldiçoar. Então o amor, meus irmãos, é o mais excelente dom, né? João 3,16 fala que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu o seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem falou isso foi o próprio Senhor Jesus, no livro de João 3,16. Então veja o grande amor que o nosso Pai Celeste teve por nós. Então vamos também amá-lo, né? Vamos amar Ele, lembrar dEle. Se estamos vivos aí hoje, meus irmãos, porque Ele, né, deu nós essa vida. Até mesmo os ímpios têm paz agora por causa da morte que Jesus morreu na cruz do Calvário. Você for ver antes da vinda de Jesus na terra, o mundo não tinha paz, meus irmãos, era guerra em cima de guerra. Todo o país guerreava com todos os países. Mas no livro de Isaías promete: as nações vão converter suas espadas em foices, né? Suas lanças em enxadões, e não vão aprender guerra mais. Porque que hoje tem muito mais paz na terra, meus irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz do Calvário. Até os países estão, né, ateus e tudo, que negligenciam a Cristo, mas eles gozam paz. O livro de Isaías fala, né, eu levarei cativo o cativeiro, até os rebeldes alcançarão, né, presentes da minha parte. Então, até mesmo o ímpio hoje tem mais estabilidade, meus irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz do Calvário. Se você for ler o Velho Testamento, antes da vinda de Jesus, não havia essa estabilidade que hoje tem no mundo, meus irmãos. Há estabilidade hoje por causa da morte de Jesus no Calvário. Morreu ali para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui nós meditamos hoje no livro de Oséias, né, capítulo 12, verso 9 e o verso 10, né, quão maravilhoso Deus falando, meus irmãos, né, o povo estava para ser espalhado. Deus já avisa antes, meus irmãos. Deus avisa o homem que ele vai pecar. Jesus avisou para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Pedro falou: irei com o Senhor até a morte. Mas ele falou: não, Pedro, né, antes que o galo cante, 3 vezes vai me negar. Aí você vai ver lá em Mateus 27, Pedro negou 3 vezes a Cristo, até que o galo cantou, ele lembrou e chorou amargamente. Jesus olhou para ele ainda ali, né? Deus estava lá no interrogatório, olhou para ele, Pedro saiu chorando ali daquele ambiente, arrependeu-se, né? Judas vendeu Jesus, né? Sentiu remorso também, falou, né, trair sangue inocente, pode até devolver as moedas de prata. Mas ali as pessoas que ele, né, vendeu Jesus eram tão cruéis que falou com ele, né, que nós temos contigo, isso é contigo, né? Não tiveram nem um pingo de misericórdia, meu irmão. Ele foi e tirou a sua própria vida, né? Ali Judas Iscariotes, né? Então, meus queridos irmãos, e Pedro alcançou de Jesus o perdão. Quando Jesus ressuscitou, ele falou, né, fala aí para Pedro que desce para Galileia, lá vai encontrar com ele e os demais, né, apóstolos. E encontrou com eles lá, meus irmãos. Chamou Pedro no canto e falou: Pedro, você me ama, né? Falou com ele umas 3 vezes, até Pedro chorar. Falou: eu amo, se tu sabes, né? Aí ele falou: então apacenta minhas ovelhas, seja o pastor das minhas ovelhas, seja o meu sucessor na terra aqui. E Pedro foi o primeiro líder, né, depois de Jesus, responsável pelas ovelhas do Senhor Jesus. Você vê ali Atos dos Apóstolos 3 em diante, Pedro, né, ganhando muitas almas, né, se tornou um pescador de almas, né, 2 pescas maravilhosas. Uma vez ele ganhou 5.000 almas para Jesus, outra vez ele ganhou 3.000 almas de uma vez só, né? Ele se tornou um homem tão usado pelas mãos do Senhor Jesus, ganhando tantas pessoas, né, sendo referência, né, para muita gente. Então, meus irmãos, o que Deus promete, Ele cumpre. Ele prometeu na minha vida, prometeu na sua vida. Ele é fiel para cumprir, para dar cumprimento. Quando José teve o sonho, né, aquele sonho não era de José, foi Deus que deu ele o sonho. Era uma revelação em sonho. Daniel tinha revelações em sonhos também. Eu também, né, Deus fala comigo muito em sonho. E cumpre aquilo que Deus me mostra em sonho. Deus fala também em visão, né? Porque aqui é a promessa de Deus. Aqui, se você vê em Oséias, né, 12, verso 10, né? Falarei com meus servos profetas, multiplicarei a visão e proporei parábolas, comparações, exercício da sabedoria, exercício da fé. Então, meus irmãos queridos, Deus é aquele que multiplica. Hoje, né, tem muito mais acesso, às vezes, a tantas visões, tantas revelações, que às vezes naquela época, né, no Velho Testamento era mais raro. Era às vezes um vidente só, um profeta só, né, as pessoas iam consultar ele, né? Teve a profetisa Uda, teve Débora, teve os profetas, Elias, né, Eliseu, Samuel e outros. Mas hoje, cumpriu-se aquilo que Moisés disse, meus irmãos, quando ele foi nomear 70 homens para serem 70 anciões para ajudar ele na obra. 68 compareceu lá na reunião, 2 não pôde comparecer. Todavia, quando ele orou, o Espírito Santo visitou aqueles 2, eles começaram a profetizar lá nas suas casas. Alguém contou para Josué: eles estão profetizando, Eldade e Medade.
E ali, né, Josué queria proibir ele, mas Moisés falou, não proíba. Quem dera que toda a nação do Senhor fosse profeta. Hoje todos nós somos, meus irmãos. Todo aquele que é nascido de Deus recebe o Espírito Santo de Deus, nascido do batismo ali, recebe o batismo com o Espírito Santo, tem o Espírito Santo na sua vida, já é um profeta, é uma boca de Deus falando. Paulo falou, em parte nós, né, profetizamos, em parte nós falamos. Mas de qualquer maneira, meus irmãos, está falando que aquilo que Deus está inspirando a gente, somos boca de Deus. Então cumpre-se o que aqui está dizendo, né, em Oséias 12:10. Falarei com meus servos profetas, multiplicarei as visões, proporei parábolas. Aí você vê Jesus falando tantas parábolas, para que os fariseus, né, tão arrogantes, não entendessem. Pedro perguntou, mas por que o senhor fala em parábola? Aí Jesus falou, para que eles não entendam, que eles ouçam com o ouvido e não entendam, vejam e não compreendam. Mas a vocês é dado o mistério do reino do céu. Jesus explicava as parábolas para os seus discípulos em particular. Porque os fariseus se diziam ser sábios, entendidos. Quando Jesus propôs várias parábolas, não entenderam. Porém, naquela parábola do filho pródigo, eles entenderam que era para eles, né? Ficaram até furiosos com Jesus. Eles falaram, né, do filho que tinha sido perdido, né, pegado a herança, gastado, mas depois ele voltou arrependido, né, e o pai o aceitou de volta, simbolizando o que? Os publicanos, né, as prostitutas e tudo. Mas falando do filho mais velho que foi enciumado com seu irmão ao voltar, simbolizava o que? Os próprios fariseus ali, né, que eram os religiosos da época, os entendidos. Então eles ficaram enciumados com essa parábola que Jesus contou, ficaram irritados, feriu o ego deles. Então, meus irmãos queridos, Deus tem investido muito em mim, Deus tem investido muito em você, meus irmãos. Hoje tem tantos recursos, né? Estamos aqui agora ao vivo, né? Pregando a palavra de Deus, meditando nela. Hoje ela chega dentro do meu lar, chega dentro do seu lar, né? Palavra de salvação, palavra, né, que exercita a sua fé, exercita seu conhecimento. Então veja como bom Deus é, meus irmãos, como Deus cumprimenta essa passagem aqui, né? Essa profecia que Deus usou o profeta Oséias, né? Um homem que Deus levantou, Deus chamou ele, justamente na hora que Israel estava corrompido. Aqui no Oséias capítulo 1, Deus mandou ele casar com uma mulher que trabalhava na vida e ter filhos com ela. Uma coisa tão triste para o profeta ter que fazer, casar com uma mulher, né, mal afamada. Simbolizando que hoje nós, meus irmãos, nós éramos mal afamados. Muitos eram ladrões, muitos eram trapaceiros, muitos eram prostitutos, eram mentirosos. E Deus nos amou, meu irmão, nos chamou, meu irmão, fez uma aliança conosco. Então foi isso que Oséias passou a situação ali, né, simbolizando na época que Israel era uma mulher infiel a Deus. E Deus tinha compadecido muito deles há longos anos, mas agora Deus ia, né, fazer deles ali, né, uma aprovação muito grande. Eles iam ficar 70 anos lá na Babilônia, né, aprender a valorizar a Deus, a liberdade de Deus, né? Mas também simboliza para nós, meus irmãos. Oséias, ele casou 2 vezes, ali a gente vê no livro de Oséias, né, do capítulo 1, e depois tem, né, uma outra passagem que fala, né, que ele casou de novo, simbolizando que as 2 alianças também, né, o Velho Testamento e o Novo Testamento, e simbolizando também nós que estávamos perdidos por aí, né, e fomos encontrados. Jesus falou, né, Lucas 19, que Zaqueu era uma ovelha perdida, mas que tinha sido encontrado, era um filho de Abraão que estava perdido, mas que foi encontrado. Então, meus irmãos queridos, todos que vêm para Deus hoje, meus irmãos, não é porque tinha uma ficha limpa, não é porque era o bom, era o santo, não, justamente era um pecador. Porém, seu coração se arrependeu. É aquilo que Davi fala no Salmo 51, contra ti somente pequei, Senhor. E ali no Salmo 51, 10, Davi fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, e dá um espírito voluntário. Então, meus irmãos, Deus quer do ser humano é o arrependimento. João Batista começou pregando, arrependei-vos que é chegada a vós o reino dos céus. Ele compareceu tantas prostitutas diante dele para ser batizadas, tantos publicanos, até soldados, você pode ver lá a história, né? Cada classe de pessoa que chegava perto dele falava, nem nós, o que nós fazemos para não ser salvo? A prostituta falava, deixa a prostituição, os publicanos falavam, deixa a trapaça,
o soldado falou, não use truculência, esteja contente com o vosso salário. Então cada classe que chegava até ele dava ali a solução, meus irmãos. Eles eram batizados nas águas para arrependimento do pecado, sepultamento do velho homem, o renascimento do novo homem. E João falava, depois de mim vai vir um que é muito mais poderoso do que eu. Ele vai vir depois, mas na verdade ele é primeiro do que eu. Ele vos batizará com fogo e com Espírito Santo. Ele está falando de Jesus. No livro de Evangelho de João, capítulo 1, 17, João Batista dá testemunho acerca de Jesus. Falando que Moisés, a lei veio por Moisés, mas a graça e a justiça veio pelo Messias, pelo Senhor Jesus. É o favor de Deus. E a justificação, porque pela fé, os israelitas esperavam a justificação pelas obras. Eles pensavam que é pelas obras, pela fadiga das obras, os ritos ali, que eles seriam salvos. Mas na verdade somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus, meus irmãos, pela fé, justificados pela fé. Hoje, se temos obras, já são obras de fé, não é obra mais ritualísticas, de coisas que está com medo, tem que fazer porque está com medo. Não, hoje são obras espontâneas. Que a pessoa que tem fé, ele tem obras, meus irmãos, também, porque sem fé também, sem obras, a fé é morta. A fé depende das obras, de justiça. Por isso que aí fala, Jesus trouxe a graça e a justiça. Justiça por quê? Pela fé. Abraão foi justificado pela fé. Ele creu em Deus, levou Isaac para se oferecer a ele no monte de Deus, o monte Moriá. E ali foi justificado, Deus falou, agora eu sei que temes o meu nome, não me negaste o seu único filho. Também eu faço contigo aliança, Abraão, que ninguém pode invalidar essa aliança. Quem te abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Farei da sua descendência como a areia do mar, como as estrelas do céu. E te vê a história, cumpriu-se o que Deus prometeu para Abraão. Hoje Abraão para nós é uma referência de fé, o nosso pai na fé. E Jesus é muito maior que Abraão, mesmo, é o nosso pai da eternidade, Isaías 9:6, a gente vê que Jesus é o pai da eternidade. Abraão foi uma figura até que Jesus manifestasse, que é muito maior do que Abraão, João 8, Jesus falou lá, antes que Abraão nascesse, eu sou. Ele falou, eu era, não, eu sou. Então ele quer dizer que ele é sempre, Jesus, ele é o eu sou, Ele é o mesmo que apareceu para Moisés lá na sarça, é o próprio Senhor Jesus, em forma de anjo, em forma de fogo. Êxodo 3:4, Moisés perguntou, qual é o seu nome? Ele falou, fala com os filhos de Israel, eu sou, me enviou a voz. Em João 8, ele fala com os fariseus, antes que Abraão fosse, eu sou. Ele falou, eu era, não, eu sou, Ali os fariseus já queriam até apedrejar ele, matar ele, porque estava se declarando Deus, E ele não estava mentindo, ele estava falando a verdade. Ele é o Deus Filho, Isaías 9:6, você fala, vê lá dizendo, conselheiro maravilhoso, Deus forte. Então ele é o Deus forte, é o príncipe da paz, é o pai da eternidade, é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Por isso que ele fala em Marcos 16:15, em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, comereis coisas mortíferas e não lhe fará dano algum, e colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então veja quão grande é o nosso Deus, meus irmãos. A gente for decorrer toda a palavra de Deus aqui, você vê as maravilhas que é Deus. De Gênesis e Apocalipse, Deus é maravilhoso. Então, meus irmãos, convém nós amar esse Deus tão grande que nós temos, meus irmãos. Esse Deus que ele é tão grande, mas ama nós nos mínimos detalhes, meus irmãos. Ele encaminha as coisas para nós. Ele fez nós, meus irmãos queridos, conforme a sua imagem. A mesma coisa, a impressora imprime ali, uma foto da gente. Deus, imprimiu a imagem dele em nós. E tudo que Deus faz é vivo, Nós somos imagem viva de Deus. O pecado desfigura essa imagem, mas o sangue de Jesus restaura essa imagem. Somos purificados pelo sangue de Jesus que derramou ali naquela cruz do Calvário, há 2000 e poucos anos atrás, 2021 anos atrás, Então medita aí depois na sua casa, meu querido irmão Jefferson Rodrigues, a irmã Carme Cardoso, Deus abençoe vocês aí acompanhando, A irmã Carme lá de Nova Serrana, Minas Gerais, Brasil. O Jefferson aqui da cidade perto da minha aqui, meu amigo, que vai na igreja comigo sempre. Deus abençoe, Então meditamos aqui hoje, meus irmãos, no livro de Oséias 12, 9 e 10, e dei referência também de outras passagens da Bíblia,
Então vamos encerrar por aqui. Vou fazer uma oração com meus irmãos, né? Para, né, Deus abençoar cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor Jesus. E aí, um copo com água, quiser colocar um copo com água aí para orar, a gente ora e Deus unge, meus irmãos, né? Você pode tomar depois, repreende até a enfermidade também, né? Até uma peça de roupa, quiser colocar aí também, a gente ora também, Deus unge também e abençoa você, né? Mas vamos orar ao Senhor Jesus então aqui, né? Oro por minha tia Rita mesmo, minha tia Rita aí no Brasil, né? A qual, né, um sobrinho, né, um primo meu, né? Acabou perdendo a vida, né, no dia de hoje. A minha tia tá muito triste lá, né, em Minas Gerais aí, Aricanduva, né? Mas vamos orar por ela, né? Para minha tia, minhas primas, né? E primos também, né? Então, toda a família aí, né? No Brasil. Vamos orar ao Senhor Jesus. Deus querido, Deus santo, Deus justo. Ó, Pai, agradeço, Senhor, por essa palavra que o Senhor me deu aqui, Pai. Pela participação do nosso querido Jefferson Rodrigues, a nossa irmã, meu Deus, Carmen Cardoso, meu Pai, Nova Serrana, meu Deus querido. Ó, Senhor Jesus querido, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o Jefferson, abençoa a irmã Carmen, meu Senhor, abençoa, Senhor Jesus, a namorada do Jefferson, o pai que estava doente, abençoa a sogra dele também, em nome de Jesus. Ó Deus, abençoa, Senhor, minha tia Rita, Senhor, lá em Aricanduva, em Minas Gerais, Brasil. Ó Deus, perdeu aí, Senhor, o neto dela, meu Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Tem misericórdia dela, abençoa o Sandro, que é o pai daquele jovem. Abençoa a mãe dele, Senhor Jesus, toda a família envolvida, Senhor. Ó, Senhor, consola o coração de cada um, em nome do Senhor Jesus. E abençoa todas as pessoas que estejam enfermas, meu Pai, com Covid, como eu estou também. Ó, Senhor, e abençoa outros também que estão doentes de outras coisas também, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá a vitória do céu, dá a vitória do alto, meu Pai querido. Repreende pelo sangue de Jesus todo o mal. O sangue de Jesus repreende todo o mal. Entra nessa casa, entra nessa causa. Queima a enfermidade, queima, Senhor, obras malignas. Queima vícios, queima tristeza, depressões, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abre porta para aquele que está desempregado. Abre grandes portas para o meu querido amigo Jefferson. Abre portas também para minha querida amiga, Senhor, Carmen Cardoso. Em nome do Senhor Jesus, abençoa toda a família do João, meu irmão em Nova Serrana, a Raquel, minha sobrinha da irmã Carmen. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, toda a família, a dona Vilma, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa todos em Nova Serrana, todos aqui em Harlem, todos aqui em Befevai, onde eu moro, Senhor, todos na Holanda, todos no Brasil. Ó Deus, onde chegar essa pregação, que as pessoas, ó Deus, sejam alimentadas pelo que o Senhor me inspirou aqui, Senhor. E essa oração também chega desse lar, chega dessa família, abençoa, meu Pai, abençoa, enriquece, meu Pai, com as suas bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Deus abençoe aí vocês, né, que acompanharam aqui ao vivo e quem vai ver depois do futuro, né, Deus abençoe também. Fique na paz do Senhor Jesus, né, até o próximo vídeo, assim, Deus me inspirando e dando tempo, estarei aí, né, pregando a palavra de Deus aqui. Ora por mim também, né? Estou até com essa Covid aí, né? Mas graças a Deus estou sem nenhum sintoma, né? Deus está cuidando da gente aqui. Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.